Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos comentar sobre o crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal. E nós vamos trazer aqui também uma comparação à Lei 12.015 de 2009, que foi a lei que alterou o crime de estupro e reuniu no mesmo artigo tanto o crime de estupro como o crime de atentado violento ao pudor. Esses dois delitos que eram separados antes dessa lei foram reunidos em um único artigo. E qual que é esse artigo? O artigo 213, que prevê a prática do estupro quando o agente venha a constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Destaque para vocês aqui, ó, conjunção carnal e ato libidinoso. O que acontecia? Antes dessa lei aqui, ó, a Lei 12.015 de 2009, quem praticava esse delito aqui, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, estupro, respondia por estupro, certo? Aqui, estupro, ligado à conjunção carnal, tá? Nosso primeiro apontamento. Já o atentado violento ao pudor estava previsto como um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Antes dessa lei aqui, esses delitos eram separados, certo? Respondia por estupro quem, mediante violência ou grave ameaça, constrangia alguém a realizar a conjunção carnal. E o atentado violento ao pudor, quem praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A partir do advento dessa lei aqui, 2015 e 2009, esses dois delitos foram reunidos no artigo 213. Então, dessa maneira, quem pratica conjunção carnal ou ato libidinoso, da mesma maneira vai responder por crime de estupro. Não existe mais a diferenciação. Ah, fiz ato libidinoso diverso da conjunção carnal, vou responder por atentado violento ao pudor? Não. Tá? É importante ressaltar também que, além da concentração dos dois tipos penais no artigo 213, a pena também ela ficou alta. Por quê? Quem pratica ato libidinoso pode responder por um crime de 6 a 10 anos. Então essa é a pena para quem pratica ato libidinoso. Convém também explicar que se cair na sua prova, ou isso não pode também ser suscitado na prática, que houve a abolitio criminis. Por quê? Não houve a extinção do delito de atentado violento ao pudor. Este tipo penal só migrou para o artigo do estupro, que passou a ter uma redação um pouco maior, certo? Então não se pode falar, não há que se falar em abolitio criminis com relação ao crime de atentado violento ao pudor. Houve uma migração do tipo penal que foi acrescida ao artigo 213 e agora quem pratica conjunção carnal, quem constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a realizar conjunção, a ter conjunção carnal ou que pratica ato libidinoso vai responder por estupro, certo? Então não há que se falar em abolitio criminis, porque o crime de atentado violento ao pudor não foi extinto, só foi inserido no artigo junto com o crime de estupro. Então, muito importante, quem pratica conjunção carnal ou ato libidinoso vai responder por estupro do mesmo jeito. E um último apontamento importante aqui é acerca do entendimento da doutrina sobre, na questão da comparação do princípio da proporcionalidade ao crime de estupro com relação ao ato libidinoso. Vou ler aqui para vocês. Considerando que a pena para o crime de estupro é de 6 a 10 anos, a doutrina entende que os atos de pouca importância, mesmo que ofensivos ao pudor, como, por exemplo, um beijo lascivo praticado em público, né? Um beijo lascivo é quando o agente está ali no meio para atender aquele desejo sexual dele, ele vai lá e dá um beijo na vítima em público. Então, um beijo lascivo praticado em público não devem ser tipificados como estupro, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade. Então é muito desproporcional eu imputar ao crime de estupro a alguém, e essa pessoa vai responder por uma pena de 6 a 10 anos, só porque ele beijou alguém em público. Então, visando atender aqui o princípio da proporcionalidade, para essa situação não ficar desproporcional, né, a doutrina entende que ele não vai responder pelo crime de estupro. Mas sim, a solução é desclassificar essa conduta. Vamos pegar, por exemplo, aqui
o beijo lascivo praticado em público, então desclassificar essa conduta aqui para o tipo penal da importunação ofensiva ao pudor, previsto na Lei de Contravenções Penais, no artigo 61, certo? Então, essas são as considerações. O atentado violento ao pudor, que consiste no ato libidinoso, migrou a partir do advento da Lei 2015-2009 para o artigo 213. Não houve abolício crimes, portanto, o crime de atentado violento ao pudor não foi extinto, né? Ele existe, só migrou para o crime do estupro. E quando ocorre um ato libidinoso, né, de pouca importância, pelo princípio da proporcionalidade, a gente não responderia pelo crime de estupro, mas sim importunação ofensiva ao pudor, artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Espero que tenha gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.